Bom dia, Arthur. Desliga esse microfone. Fechou. Galera, vamos lá então. Tá gravando aí Guerra e Crise na Síria. Então, olha só, eu só vou dar uma recapitulada da aula passada e a gente já manda a brasa, tá? Então, na aula passada, a gente começou falando ali da crise, né? Começamos a falar ali de como se iniciou esse processo na Síria, tá? E aí uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado e que eu acho que é primordial a gente lembrar é que a Síria ela já apresentava um governo desde a década de 70, um governo autoritário. A família Al-Sadd, né, estava no poder, só que o negócio vai estourar mesmo com a Primavera Árabe, né? Então aqueles eventos, né, aquela série de eventos que tem o seu início tímido lá em 2010, mas que tem a sua explosão em 2011, fazem com que a Síria entre numa crise muito séria. Então, ela entra, né, dentro dessa lógica do mundo árabe, ali, né, da região do Oriente Médio e Norte da África. E aí, quem estava no poder era o Bashar al-Assad, que era, né, que substituiu o pai e que era uma esperança na Síria de uma abertura política, de uma abertura democrática, o que acaba não se concretizando. Então, o governo do Al-Assad ele vai ser um governo continua nessa lógica do governo autoritário, e aí vai ter um levante de jovens ali na Síria que, né, não querem mais isso e que embarcam na onda ali da Primavera Árabe e que começam a protestar contra o governo. Qual é a questão importante, galera? Esses protestos eles vão começar com jovens, tá? Como é característica da Primavera Árabe, pelas redes sociais. Na época, o Facebook teve um papel muito importante, tá? Não só na Síria, em vários outros países. Então, eles marcavam, né, os eventos via Facebook, o governo não conseguia ter muito controle de né, barrar esse tipo de comunicação, e aí os jovens acabavam, né, se encontrando e fazendo uma série de protestos. Qual foi a questão, galera? Outros grupos começaram a entrar, que são os grupos rebeldes, tá? Grupos que faziam parte, inclusive, de organizações políticas que há muito tempo eram reprimidas pelo próprio governo. E aí, com essa entrada desses grupos, aí vai começar uma radicalização, vai começar uma maior violência. E aí a crise da Síria ela vai se tornar com uma dimensão um pouco maior. Aí, juntamente com esses grupos, alguns países vão começar a também se inserir nesse contexto da Síria. Galera, a Síria ela é um país estratégico, a gente falou isso na aula passada, né? A posição dela é estratégica, né? Ela está numa posição ali em que ela joga muito gás natural para a Europa, ela está fazendo o limite ali com o Mediterrâneo, né? E ao mesmo tempo ela é um caminho importante não só para o gás natural, mas, né, para o petróleo, para todos os derivados ali, por essa ligação que ela tem com o Mediterrâneo. Então, ter um domínio, ter uma hegemonia política naquela região é muito importante estrategicamente. E aí vão entrar vários países, a própria União Europeia, né, vai acabar entrando junto, os Estados Unidos vai ter uma atuação muito forte apoiando os rebeldes, e aí do outro lado a gente vai ter o governo do Putin na Rússia, que vai acabar apoiando o governo do Assad, e aí vai se criar ali um conflito com uma proporção talvez não vista em todos os outros conflitos da Primavera Árabe. Já que a Síria tem essa importância estratégica, os caras vão superdimensionar e vai começar um conflito bem importante. Lembra que a gente até falou que alguns historiadores aí, mais emocionados, né? Alguns cientistas políticos falavam que estava ocorrendo uma Segunda Guerra Fria, né? Galera, é demais falar isso, né? Muito, sei lá, eu acho, né? Mas se cogitou a ideia que estava se firmando uma Segunda Guerra Fria, né? Beleza? Tranquilo? Então é isso que a gente tem que ficar ligado. A gente falou bastante disso na última aula. E aí, nosso último assunto, que inclusive depois gerou uma série de perguntas, tal. A galera perguntou bastante, que eu quero aprofundar agora, tá? Então a gente vai aprofundar mais. Eu falei que a gente ia falar mais desse assunto aqui nessa aula. É justamente o Estado Islâmico, tá? O Estado Islâmico, galera, ele, para deixar a situação mais dramática ainda, o Estado Islâmico vai surgir naquele momento, tá? Na verdade, o surgimento do Estado Islâmico ele é um pouquinho mais para frente, tá? Os conflitos vão começar ali em 2011, o Estado Islâmico ele vai surgir com força em 2014.
mas não deixa de estar no momento ali, auge, né? No momento ali que o negócio está fervendo. E aí, na aula passada, a gente começou a falar um pouco sobre o Estado Islâmico e eu, como eu falei, vou aprofundar nessa aula, tá? Então, o que é o Estado Islâmico, né? Da onde ele vem, como ele surge e tal. Depois eu volto aqui nessas imagens, tá? Eu tô passando os slides. Por acaso, se alguém não tá passando aí, tem que passar manualmente. Eu vou avisando para vocês em que slide eu tô, tá? Agora eu tô no slide 4. Então, só para vocês ficarem ligados. Então, galera, Estado Islâmico, vamos lá. O Estado Islâmico, como eu falei para vocês na aula passada, ele é uma dissidência da Al-Qaeda, tá? A Al-Qaeda, para quem não lembra, é um grupo que vai se organizar lá no Afeganistão e que vai ter como grande líder o Osama Bin Laden. O Estado Islâmico ele se organiza após morte do Osama Bin Laden. Então, eles são uma dissidência, né, que acabam formando o Estado Islâmico. Caroline não está conseguindo ver o slide, Caroline? Não consegue ver o slide? Galera, vocês não estão conseguindo ver o slide? Me deem mais respostas aí que eu faço um esquema diferente. Porque ó, eu tô, para mim aparece. É porque assim, ó. Eu vou fazer o seguinte então, tá? Vou fazer o seguinte então, ó. Eu não tinha feito isso ainda, mas e era para eu ter feito. Mas eu já vou colocar então ele no Copy Arquivos. E aí quem quiser, quem não está conseguindo ver, que está com algum problema, acompanha, por favor. Baixa lá o slide, vai estar lá como título dessa aula, tá? Que é a aula 8 de atualidades. Já está lá no Copy Arquivos, tá, galera? Baixa lá porque da maneira que eu coloco, eu consigo ver o chat, consigo ver as mãozinhas, consigo ver o slide, então para mim fica melhor. Coisa linda, bastante gente está conseguindo ver. Ó, ó, a Cecília tá falando ali, o Vinícius também, que não tá conseguindo sair, entra. Mas eu coloquei lá no Qualquer Arquivos, tá? Quem quiser também acompanhar por lá, de buenas. Mas vamos voltar aqui. Então, os caras saíram da Al-Qaeda e aí formaram o Estado Islâmico. Outra coisa que eu acho bem legal a gente ficar ligado no Estado Islâmico, galera, é que assim, ó, o Estado Islâmico é um grupo altamente radical, né? Lembra que na aula passada a gente falou bastante sobre aquelas execuções, né? Os caras raptavam repórteres, pessoas que eram de outros países e, cara, executavam sumariamente, né? Então eram vídeos, assim, que, cara, são horríveis, assim, né? E eles espalhavam isso justamente para ter esse terror. E aí tem um ponto que eu acho, assim, ó, primordial e muito importante a gente entender. O Estado Islâmico, ele é de orientação sunita. Lembra lá no nosso saudoso primeiro ano, né? Que vocês entraram no ensino médio, todo mundo lá feliz da vida, achando que ia ser igual ao High School Music. No primeiro ano, a gente teve uma aula, a gente falou sobre formação do islamismo. E aí eu falei para vocês que existem duas divisões, né? Duas grandes vertentes dentro do islamismo, que são os sunitas e os xiitas. E aí, eu acho que eu cheguei a discutir isso, mas se eu não discutir, eu vou falar isso agora. É muito comum a galera falar o seguinte: os sunitas eles são maioria do mundo muçulmano, cerca de 85%, e os xiitas, né, a minoria, 15%, são mais radicais. Galera, tira isso da cabeça de vocês para quem tem isso na cabeça ainda, tá? Durante muito tempo se usava isso, inclusive eu no começo eu usava, tá? Quando eu comecei a dar aula, eu sempre falava isso: os sunitas são a maioria, os xiitas são minoria e são mais radicais. Deleta, não funciona assim, é um erro pensar. E isso durante muito tempo no Brasil se perpetuou, inclusive em livros didáticos. É um erro pensar assim, tá? Existe radicalismo tanto do lado sunita quanto do lado xiita. E o maior exemplo que a gente tem é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele é de orientação sunita. Então, não tem essa de achar que de uma vertente vai ser mais radical, de outra não, tal. Então, fica muito ligado com isso, tá? O Estado Islâmico ele tem esse nome porque a ideia era formar realmente um Estado Islâmico, né? Então, essa seria a ideia. Inicialmente, eles se formaram principalmente entre o Iraque e a Síria. Então, a formação do Estado Islâmico entre Iraque e Síria deu o nome inicial de ISIS, né? Islamic State, Iraque, Síria. E aí, qual que é o conceito geral do Estado Islâmico, né? Que a gente até coloquei aqui nesse slide para a gente ver, né? Então, ó, é uma organização jihadista. O que significa ser uma organização jihadista, né? A ideia é que eles querem impor
tanto o poder político como o poder religioso através da famosa jihad, que é a Guerra Santa. Tá? Na interpretação deles, seria essa noção de Guerra Santa. Que afirma que seu califa, que é o seu líder, né, tem autoridade sobre o mundo muçulmano. Na época, e esse cara, inclusive, morreu já, o califa, né, o líder era esse cara aqui, ó, o Abu Bakr al-Baghdadi. Tá? Esse cara foi declarado morto, se eu não me engano, foi em 2018, não lembro agora. Foi bem recente, né? Que ele foi declarado morto. Ele foi o cara que fundou, né, que liderou o Estado Islâmico, beleza? Avançando aqui, galera, eu trouxe aqui algumas outras informações, tá? Sobre o Estado Islâmico, assim, né? Sobre um pouquinho do histórico deles. Então, em 2006, ligado ao Al-Qaeda, chefiado por, né? Tem o nome do cara ali em árabe. O Estado Islâmico ele surgiu inicialmente como uma divisão dentro da Al-Qaeda. Então, ele, mesmo sem ter se separado, ele já estava se formando ali em 2006. Em 2011, né? Ele começa a entrar ali na Síria, lembrando que é bem nesse momento que a gente tem a Primavera Árabe, todos os conflitos contra o governo, né, as rebeliões contra Bashar al-Assad. Em 2013, ele se espalha ali para o Iraque, e aí em 2014 a gente tem realmente, né, a fundação oficial do Estado Islâmico. Né? Então, em 2014, Estado Islâmico do Iraque e Levante, e depois Estado Islâmico do Iraque e Síria. E aí, depois de 2015, 2016, eles mudam o nome. Eles abandonam esse nome ISIS, né, que era o Estado Islâmico Iraque-Síria, ou Síria-Iraque, e eles passam apenas a se denominar Estado Islâmico. Porque como a ideia era realmente fazer um país, né, um califado, que abrangeria não só Iraque e Síria, que pegaria quase todo o Oriente Médio, quase todo o norte da África, pegaria inclusive Portugal e Espanha. Portugal e Espanha tinham sido áreas de domínio islâmicos lá no período da Idade Média. Então a ideia era formar o Estado Islâmico. Então eles abandonam essa ideia de Estado Islâmico Iraque-Síria, que na visão deles eles queriam se expandir, né, pelo mundo árabe. E aí, galera, todo mundo sabe, vários ataques aconteceram, né, principalmente tanto na região do Iraque e da Síria, como também na Europa, né, vários ataques terroristas aconteceram dentro do continente europeu. E aí o Estado Islâmico, a gente pode dizer que ele meio que esfriou um pouco os conflitos que estavam acontecendo na Síria, tá? Esfriou, não me entendam mal, tá? Eu já vou explicar esse esfriou. Ele esfriou as tensões que estavam ocorrendo entre os países, entre o governo, ele esfriou. Por quê? Porque daí começaram a se dedicar a tentar acabar com o Estado Islâmico. Então, assim, não é que ele esfriou no sentido de melhorou, não melhorou. Muito pelo contrário, piorou a situação, né? Mas entre os países, entre o governo, entre os rebeldes, o negócio deu uma esfriada porque os caras começaram a se dedicar a tentar acabar com o Estado Islâmico. E aí foi uma parada bem importante, né, e bem impactante, que o Estado Islâmico começou, inclusive, a recrutar jovens na Europa, começou a recrutar uma série, né, de pessoas em outros locais, em outras regiões, e isso começou a gerar um medo mundial, né, de como essa organização se mostrava, enfim. Então, passou a ser um elemento bem importante para o mundo, na época ali, combater o Estado Islâmico e tentar evitar o crescimento, né, desse grupo, tá? Trouxe aqui para vocês uma reportagem da BBC sobre esse momento, tá? Essa reportagem de 2017, se eu não me engano, eu botei o link ali, quem quiser depois dar uma olhada. E aqui eu já trouxe essa reportagem para aproveitar um gancho e falar de uma outra parada que é muito importante, só para vocês verem que a Síria não é um negócio tão simples de entender, né? Que é um liquidificador de coisa ali acontecendo, então a gente tem que ficar muito ligado. Então, olha só, na Síria, tropas leais a Assad batalham contra os extremistas com a ajuda de ataques aéreos russos e milícias apoiadas pelo Iraque. Né? Então lembra que o Iraque, né? O que o Iraque está fazendo nessa história? Lembra que o Iraque também tem o Estado Islâmico no seu território. Então o Iraque vai acabar apoiando a luta contra o Estado Islâmico. Né? Por sua vez, a coalizão liderada por americanos deu apoio à FDS, uma aliança de curdos sírios e combatentes árabes, além de facções rebeldes à Síria. Então, aquilo que a gente estava falando anteriormente,
caras pararam ali, né, muitas vezes o conflito, e aí passaram a combater o Estado Islâmico. O João perguntou, Dalton, eles tinham muitos recursos, poder militar para conseguir dominar essas áreas? João, sim, tá? Eu não sei que dizer essa palavra que tu falou ali, né? Se eles tinham muitos recursos, né? Mas poder militar eles tinham, tá? O Estado Islâmico, ele também contou muito com o apoio de uma população, principalmente no início, tá? Depois essa população não vai dar mais apoio. Mas principalmente no início eles contaram muito com uma população que estava muito satisfeita com a situação ali, né? Com a situação da Síria, da própria situação da guerra civil que estava ocorrendo. Então, assim, inicialmente eles contaram com esse apoio e se aproveitaram disso. Só que depois, eu acredito que eles tinham sim recursos provavelmente ligados a grupos ali, jihadistas também, né? Do Oriente Médio. E só que as áreas que eles dominavam não eram áreas tão grandes dentro do território, tá? No auge, eles chegaram a dominar áreas importantes na Síria. Só que depois, cada vez mais, eles foram sendo repelidos para o norte ali, mas eles passaram a dominar áreas sim importantes. E como eles eram um grupo jihadista e, ao mesmo tempo, eles tinham um radicalismo muito forte ligado ao islamismo, algumas parcelas da população acabaram inicialmente apoiando. Depois, não teve mais esse apoio, tá? Até porque a violência com que o grupo ele atuava nas regiões, ela era uma violência muito grande, né? Mas inicialmente eles tinham um poder militar sim, João, para apoiar essa região. Dalton, o Estado Islâmico não recebeu apoio bélico da Rússia. Cara, não recebeu, tá? Ou, pelo menos oficialmente eu não tenho essa informação. Eu até trouxe uma questão ali no final, se der tempo a gente vai resolver, uma questão da CAF, que justamente, não vou dar spoiler agora, quer dizer, eu vou dar spoiler na real, que justamente fala sobre isso e que a questão tá incorreta, tá? Pelo que a gente sabe, oficialmente falando, a Rússia ajuda o governo Bashar al-Assad a combater o Estado Islâmico, né? Então essa seria a informação, beleza? Pessoal, só para a gente finalizar aqui, aí o que ele fala ali, ó, no Iraque, forças de segurança locais foram apoiadas tanto pelos Estados Unidos quanto por grupos paramilitares. Isso aqui é uma reportagem que eu peguei da BBC, o link está ali depois. Por que eu trouxe essa reportagem? Só para dar esse panorama geral, para ver quem é que está lutando contra o Estado Islâmico. E aí apareceu uma palavrinha aqui no meio que a gente ainda não falou e que faz parte de tudo isso que está acontecendo na Síria, que são os curdos, tá? Então, quem leu ali curdo, pô, aliança com curdo, o que é curdo, né? Cara, a gente tem que falar dos curdos também para entender o conflito na Síria. Então, só para vocês verem que o negócio não é tão simples assim, tá? Eu vou abrir um parênteses agora, vou falar dos curdos, depois eu volto ali para a treta toda. Cara, os curdos, eles são um povo, tá? Que ainda não tem um território reconhecido oficialmente. E esse povo, eles ocupam uma região ali que fica entre países. Eu até trouxe aqui nesse mapa para vocês, para quem está manualmente passando os slides, eu estou no slide 7. Eu trouxe aqui um mapa para vocês dos curdos, tá? E só para vocês terem uma noção da onde que eles estão. Esse povo, eles existem desde a época quando o Império Turco-Otomano se desintegrou, tá? Eles faziam parte do Império Turco-Otomano. Para quem não tá ligado, para quem não sabe, só para dar um resumo para vocês, tá? O Império Turco-Otomano, ele se formou lá na queda de Constantinopla, lá no final da Idade Média, né? Então, bastante tempo atrás, tá? Século XV. Aí se firmou o Império Turco-Otomano e ele vai sobreviver um tempo gigantesco. Tanto é que ele só vai se desintegrar com a Primeira Guerra Mundial. Então, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial é a desintegração do Império Turco-Otomano. E aí, esse povo, os curdos, né, vários povos ali se formaram-se, né, a Turquia e vários povos se agilizaram ali com a queda, os próprios povos ali da Síria, tal, que faziam parte, né, do Império Turco-Otomano. Só que os curdos não conseguiram ter esse território. Eles não conseguiram ter um país para eles. Então, desde aquela época, os curdos eles vêm tentando se firmar nessa região que eu estou mostrando para vocês no mapa, tá?
E a ideia dos curdos, o objetivo dos curdos é ter um país. Tá? Eu até trouxe aqui para vocês, ó, a bandeira, se um dia eles tiverem um país reconhecido, seria essa bandeira e o nome do país seria Kurdistão. Tá? Então a ideia deles é ter um país. Eles são um povo sem pátria, sem país, né? E aí, por que eu estou falando dos curdos? Porque eles habitam, voltando ali para o slide 7, eles habitam uma região ali, ó, que se vocês olharem, ó, eles habitam uma parte do Iraque, eles habitam uma parte da Síria, eles habitam uma grande parte ali da Turquia, eles habitam uma região ali que pega ali um pouco do Irã. Então eles ficam entre vários países, tá? E lembra que a gente leu agora ali na reportagem que os curdos estavam sim lutando contra o Estado Islâmico, porque uma das áreas mais dominadas pelo Estado Islâmico era justamente o norte da Síria e o norte do Iraque. Então é justamente a área que os curdos estavam. Então a crise na Síria, ela não é uma coisa assim tranquila de entender, né? Facinho de entender. Por quê? Porque a gente tem uma crise da população contra o governo. Aí a gente tem os rebeldes. Aí a gente tem os países que estão entrando ou do lado do governo ou do lado dos rebeldes. Aí a gente tem a formação do Estado Islâmico e junto com isso tudo, a gente tem um povo que está desde a época lá do começo do século XX querendo ser reconhecido enquanto país que também está lutando contra tudo isso. Né? Então, resumindo, galera, é um liquidificador de coisas ali acontecendo, então é muito, né, tenta entender essas dimensões. Os curdos, eles vão receber apoio, principalmente dos Estados Unidos e alguns países europeus, para lutar contra o Estado Islâmico. E, galera, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, parece que não tem tanta importância que eu estou falando dos curdos agora, pô, curdos, nada a ver e tal. Tem, eles são considerados os maiores combatentes do Estado Islâmico, tá? Então, se vocês forem pesquisar aí, eu sei que tem uma galera que gosta de ir atrás de pesquisar e tal, eles são os maiores combatentes né, e são, inclusive, considerados grandes responsáveis pelo enfraquecimento, e alguns já dizem, inclusive, da derrota, né? Eu não uso ainda o termo derrota, porque né, a gente não sabe ainda o que vai acontecer e tal, mas se enfraqueceu muito o Estado Islâmico aí nos últimos anos, e muitos falam que realmente os curdos têm essa responsabilidade de terem lutado contra o Estado Islâmico ali nessa questão, tá? Vamos aqui para as perguntas. O Caio perguntou aí, ó, eles têm apoio dos Estados Unidos? Assim, Caio, eles não têm apoio dos Estados Unidos na causa principal deles, tá? De querer ter um país ali. Isso os Estados Unidos não apoiam. Mas eles tiveram apoio dos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico, até porque era um inimigo comum. Os Estados Unidos acabou apoiando os curdos. E aí eu já vou aproveitar essa pergunta do Caio, depois eu vou ali para a pergunta da Rafaela. Mas eu já vou aproveitar essa pergunta do Caio para falar o seguinte. Eu não sei se vocês lembram, acho que foi ano passado isso, aconteceu tanta coisa aí, mas foi ano passado, que o que aconteceu? O Trump, ele ameaçou, ele teve que ter uma posição enérgica com a Turquia, porque o que aconteceu? A Turquia é historicamente um país aliado com os Estados Unidos, né? A Turquia tem um alinhamento e tal. E acabou ali, o Estado Islâmico foi derrotado, aquela coisa toda. Aí não sei se vocês lembram que a Turquia começou a combater os curdos. E aí a Turquia começou a bombardear, fazer um ataque violento. E aí o Trump teve uma pressão dentro dos Estados Unidos muito grande para que os Estados Unidos tomassem uma atitude em relação a isso, tá? E aí o Trump se posicionou condenando esses ataques da Turquia e tal, e aí na época meio que ficou um clima meio complicado entre Estados Unidos e Turquia. E por que teve essa pressão dos Estados Unidos para eles se posicionarem? Justamente por essa luta que os curdos fizeram, né, essa guerra que eles fizeram com o Estado Islâmico e que foi reconhecido como um elemento importante para a derrota do Estado Islâmico, né? Então, só aproveitando o gancho do Caio ali. Então, assim, Caio, não vou dizer que eles apoiam os curdos, não apoiam na causa principal, mas eles apoiaram sim, tá? Eles, no caso do Estado Islâmico, eles financiaram vários armamentos e tal. Cara, é bem interessante. Quem gosta de ir atrás de conteúdos, assim, dá uma olhadinha nos curdos, é bem interessante. É um povo ali que tem uma questão que eu acho muito legal, muito interessante. As mulheres dos curdos, elas são muito ativas, muito guerreiras, assim. Então, eles são uma sociedade em que as mulheres não tem aquela organização, né? Os homens estão na guerra e tal. Não, cara, as mulheres estão na guerra com armas e tal. Elas são bem importantes nos conflitos e tal. Então, vale a pena depois dar uma olhada.
Rafaela, eles têm preferência por essas áreas por questões religiosas, como Israel, Palestina, ou por algum outro motivo? Rafaela, assim, ó, no caso dos curdos, não sei se é os curdos que tu tá se referindo. No caso dos curdos, muito provavelmente a área que eles ocupavam, que esse povo já ocupava no período do Império Turco Otomano. Então, eu não acredito que tenha algum elemento. Eu não sei te dizer na real se tem algum elemento religioso. Eu acredito que não, mas era a área que eles ocupavam. E no caso, não sei se tu perguntou em relação ao Estado Islâmico e tal, eles provavelmente ocuparam a região mais norte ali por uma questão de facilidade, já que é uma região que já tinha uma tensão muito grande, né? Então não tem esse elemento, não é igual, como tu falou ali, Israel-Palestina, que aí tem um elemento religioso forte, né? Aqui eu acho que é mais uma questão estratégica mesmo e de áreas que já podiam ser dominadas, tá? Caio agradeceu, de nada, Caio, que é isso. Natália, por que a Turquia estava perseguindo os curdos? Porque olha só, Natália, vamos dar uma olhadinha ali no mapa, ali, ó, a pergunta da Natália é interessante, ó. Grande parte do que seria, na visão dos curdos, o Kurdistão, né, se esse país ele passasse a existir, olha só qual é o território que pega em grande parte, o território da Turquia. Então a Turquia não quer abrir mão dessa parte desse território, a Turquia não quer, né? E para os curdos existirem enquanto país, a Turquia precisaria perder essa parte do território. Então, a luta dos curdos, ela é com quase todos os governos ali. Eles têm conflitos com o governo da Síria, com o governo do Iraque, com o governo do Irã, e um dos conflitos mais violentos que eles têm é com o governo da Turquia, porque pegaria parte do território da Turquia. Esse Kurdistão que eu estou colocando ali no mapa, galera, só para deixar bem claro, ele não existe, tá? Ele seria a pretensão que os curdos têm de criar esse país, beleza? Vinícius, os Estados Unidos apoiou o Estado Islâmico em poderio bélico? Vinícius também não, combateu, tá? Ele combateu, ele não apoiou. Existem sim algumas teorias, tá? Mas eu não gosto muito da gente abordar isso em aula, porque são ainda questões que não são provadas, e aí fica muito naquele limbo, né? De isso, Elita, fofocas históricas, né? Na real, fofocas da atualidade, né? Agora, futuramente vai ser fofoca histórica. Mas tem algumas coisas que falam que, inicialmente, sim, teve um apoio, porque os Estados Unidos pensou que o Estado Islâmico poderia ser uma forma de desestabilizar também o governo ali. Eles acreditaram que o Estado Islâmico poderia fazer parte, né, desse grupo de rebeldes que queria derrubar do governo. Só que, assim, isso não é uma coisa comprovada, né, essa questão do apoio. Ainda é muito um jogo de acusação política ali, mas o fato é que depois que o Estado Islâmico tomou a proporção que ele tomou e chegou no auge que ele chegou, aí ele virou um inimigo muito forte dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, países europeus, enfim, né? Então, existe sim essa concepção de que inicialmente teve essa ideia e depois o negócio vai para o lado ali do combate ao Estado Islâmico mesmo, beleza? Então, galera, os curdos estão aí para a gente completar, né, a nossa visão ali geral sobre o que está acontecendo na Síria. Aí, olha só, para a gente ir para os finalmente aqui, né, para a gente ir finalizando essa questão. Então, em 2019, ano passado, né, mais ou menos um ano atrás, começa a ser anunciada a derrota do Estado Islâmico na Síria, e aí começa a se mostrar um enfraquecimento muito grande do Estado Islâmico. Aqui tem algumas notícias, né, também da BBC, ó, derrota do Estado Islâmico anunciada, Trump ordena a retirada das tropas dos Estados Unidos do norte da Síria. Então, começa a dar esse enfraquecimento. Gabriel, desculpa, da Costa. Os grupos terroristas que foram comprovadamente financiados por Gaddafi, na Líbia, tem alguma coisa a ver com o ISIS? Boa pergunta, Gabriel, boa pergunta. Teria que ver, cara. Realmente, se eu te responder agora, eu vou estar chutando, não sei, tá? O que eu posso dizer, o que eu sei, é que existe uma teia de ligação entre grupos. Isso acontece, tá? Então, por isso que é possível isso que tu falou ali, de ter acontecido. Mas eu não sei se especificamente esses grupos ligados à Líbia têm relação com o Estado Islâmico. A gente teria que dar aprofundar um pouco para ver qual é a teia de ligação que o Estado Islâmico fez, tá? Mas é uma boa pergunta para a gente ir atrás, tá? Boa pergunta mesmo. Elita, será que essa derrota não é uma estratégia para enfraquecer o exército e voltar com tudo? Olha, eu acredito, Elita, que assim, ó,
os Estados Unidos, ele é vetado pela ONU, né, de fazer um conflito direto na Síria, tá? Então ele não pode fazer isso. Por isso que ele financia grupo rebelde. A presença das tropas na Síria era para combater o Estado Islâmico. Ele não pode estar na Síria para combater o governo. Então acredito que essa ideia de anunciar a derrota, tirar a tropa e depois voltar com tudo, pode ser uma estratégia para os rebeldes. Para os Estados Unidos eles não podem, tá? Eles não podem fazer isso. Eles não podem ter essa interferência direta, tá? Carolina, como que eles se financiam? O Estado Islâmico, Carolina, quando eles permaneceram ali naquela região, eles acabavam cobrando tributos da população, porque naquela região tem uma população, tá? Então eles acabavam cobrando tributos pesadíssimos da população. Isso, inclusive, fez com que a população também ficasse contrária ao Estado Islâmico. E aí o Victor colocou ali, o Boni colocou ali embaixo uma coisa que é correta: petróleo, tá? O Estado Islâmico ele conseguia também ter acesso a várias regiões importantes para petróleo. Então, tanto o tributo da população como essa questão econômica ligada ao petróleo foram importantes para financiar esse grupo, tá? Então, são duas formas ali importantes de financiamento. Aí ele tá, estratégia dos rebeldes. Aí pode ser, Lita, mas aí a gente está muito no campo, pode ser, pode não ser, mas dos Estados Unidos não é, de certeza não é, tá? Mas para os rebeldes continua a resistência, tal, isso se mantém na Síria, né? Gabriel, eles também controlavam isso, postos de petróleo também passaram a controlar, né? Tá certo ali. Letícia, Dalton, teve uns boatos um tempo atrás que poderia haver um ataque cibernético por parte do Estado Islâmico. Olha só, Letícia, muito bom mesmo. O que acontece? O Estado Islâmico, já que vocês se interessaram, né, pelo Estado Islâmico, eu ia até fazer uma aula à parte do Estado Islâmico, tá? Mas enfim, eu vou ver ainda se eu faço. Porque como eles se enfraqueceram muito, tal, mas eu vou ver se eu faço, tá? Tem muita coisa pra gente fazer, pra falar ainda. Vamos lá. A Letícia perguntou: ataque cibernético. O Estado Islâmico ele montou uma rede muito forte, né, via Deep Web, enfim, para cooptar jovens, tá? Então, assim, isso foi criado e, cara, isso foi um elemento muito importante. Então, eles tinham um domínio tecnológico de cooptação muito forte. E aí começaram a surgir essas ideias, né? Que, pô, eles iam fazer um ataque via, né, Deep Web, que eles tinham... O que eu posso te dizer, Letícia, eu não sei te informar realmente se eles têm esse poderio todo de conseguir controlar esses elementos aí da rede mundial aí. Mas, em termos de Deep Web, os caras tinham sim uma presença muito forte. E aí, só uma curiosidade, tá? Olha só que loucura isso que eu vou falar agora. O Estado Islâmico, eles usavam a Deep Web, né? Todo mundo que sabe, né, o que é Deep Web e tal, muito mais difícil de rastrear e de controlar. Mas eles usavam também redes de jogos, e uma das redes que eles utilizaram foi a PSN, para conseguir fazer tanto cooptação quanto reunião, tá? Olha só, tu pega um jogo aí de tiro em primeira pessoa, né, um Call of Duty da vida, um Fortnite, qualquer jogo aí. Pô, tu falar pro teu amigo assim, ó, a gente vai botar uma bomba, a gente vai atirar, a gente vai fazer não sei o quê, não é nada demais, né? Isso faz parte do jogo, né? Tu não pode falar isso fora desse contexto, porque daí os caras vão começar a te observar e falar assim, opa, o cara tá tramando alguma coisa. Então era justamente isso que eles faziam, eles iam para esses jogos e faziam tanto reuniões ali, como também cooptavam pessoas ali. Então olha só a teia que os caras criaram, e por isso que isso gerou um medo muito grande no mundo, porque eles conseguiram fazer essa teia aí de relações, né? Conseguiam fazer essa teia, meu Deus mesmo, né? Conseguiu fazer essa teia de relações dentro da internet, da Deep Web, enfim, né? E aí, quando se descobriu que eles estavam nessas redes de jogos, aí elas começaram a ser monitoradas, tá? Então, toma cuidado aí que vocês falam, que elas são monitoradas para tentar ver o que está acontecendo ali. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O Luca, olha só a pergunta do Luca. Por que ocorreu o genocídio na Armênia por parte dos curdos? Olha só, aí já é uma outra questão, tá? Eu vou trazer isso um pouquinho mais para frente, mas aí já é uma outra questão. Os armênios, eles também são um povo que sobreviveu ali e que vivia desde a época do período do Império Turco-Otomano sob pressão e tinha uma situação muito parecida com os curdos.
o genocídio armênio, ele foi um dos elementos mais fortes ligados à Turquia, tá? Isso que tu falou, porque o genocídio na Armênia por parte dos curdos. Foi a Turquia que estabeleceu o genocídio armênio. E atualmente a Armênia ela tem um reconhecimento internacional maior do que os curdos têm, né? Até porque a Armênia tem um país, né? E aí tem várias personalidades que dão voz aos armênios, né? Geralmente, aqui no Brasil tem muito armênio, nos Estados Unidos tem muito armênio, né? Eu até acho que aquela, não sei o que ela é na real, uma socialite, sei lá o que ela é, a Kardashian, ela é de origem armênia, né? Geralmente quando tem esse nome, esse final, né, Kardashian, geralmente é armênio, tá? E eles têm um reconhecimento muito maior do que os curdos têm. Então, eu acredito que por esse reconhecimento internacional, os armênios conseguiram ter esse reconhecimento enquanto país, enquanto os curdos não. Beleza? Meu Deus mesmo, miserável. As ideias, foi pro CS, ó, o CS é verdade, né? Gabriela Destre, Dalton. Fale, Gabriela, e ela já emenda na sequência. O que é jihadista? Jihadista são grupos que estabelecem o que eles chamam de guerra santa para impor tanto a questão religiosa quanto uma luta contra o inimigo que eles consideram do Islã. Então, quando eu falo assim, ó, determinado grupo é jihadista, é isso. Determinado grupo empreende, né, uma guerra, empreende ataques para tentar acabar com outros grupos. Isso é o jihadismo. Beleza, Gabriel? Então, o Estado Islâmico, por exemplo, é um grupo jihadista. A gente chama ele dessa maneira. Tranquilo? Galera, eu vou avançar aqui rapidinho para a gente tentar... parece que é um slide grande, mas tem bastante imagem, tá? Então, aqui, olha só os resultados desse liquidificador todo que a gente viu, né? Olha só essas imagens aqui, né? Então, a Síria antes, olha só essa imagem do slide 11. Síria antes, Síria depois, mesmo local, né? Então, assim, não é à toa que a gente vai ter uma onda muito grande de migrações, né? Então, várias imagens aqui mostrando, né? Tô passando mais rapidinho, olha só a destruição, né? Então, só pra gente ver que... E ali embaixo tem, né, a referência, né? Ó, o hospital em Alepo, olha só o mesmo hospital, né, galera? É um negócio trágico, né? Um negócio bem complicado, né? Bem importante. Então, ó, para onde que foram a maioria das pessoas? Falamos disso na aula passada. Foram para imigração. O João, depois que terminou a aula, ele fez uma pergunta muito legal e eu até separei essa pergunta para trazer aqui para vocês. Muitos imigrantes vieram para o Brasil, né? E aí o João perguntou assim, ó, atualmente como é que está a situação desses caras, né, aqui no Brasil, né? Eles recebem aquele auxílio emergencial que foi feito pelo governo e tal. O que acontece, galera? Eu fui atrás para pesquisar, tá? E sim, se esses imigrantes estão em situação legal no Brasil, eles recebem o auxílio emergencial. Se eles não estão em situação legal, aí eles não têm como receber, tá? Como a maioria dos imigrantes sírios acabam estando em uma situação legalizada aqui no Brasil, até porque o Brasil acabou recebendo parte, né, desses imigrantes e tal, a maioria está recebendo, tá? Então, só para responder o João, eu também achei uma preocupação interessante, mas assim, obviamente, com a situação que a gente está vendo atualmente, né, para os imigrantes tudo se torna muito pior, né? Não só aqui no Brasil, mas em qualquer outras partes do mundo que eles estão. Então a imigração síria foi um elemento aí bem forte, né? Foi bem forte mesmo devido a esses conflitos que aconteceram. Deixei alguns exercícios aqui para vocês, tá? Depois vocês dão uma olhada lá no slide para fazer. E aí, galera, últimas informações que a gente tem sobre o conflito na Síria, né? Então, ó, em 2017 a gente teve um ataque químico, tá? E uma área controlada por rebeldes, o que acende mais ainda a suspeita de que o governo usa esse armamento, tá? E o gás que foi utilizado foi o gás sarin, matando em torno de 500 pessoas. Então, né, estão acontecendo esses ataques. Voltando aqui para o chat, o Gabriel Dalton, os imigrantes sírios antes, quando iam para a Europa pelo mar Mediterrâneo, não eram interrompidos pela marinha italiana, eles eram interrompidos por quase todos os países passaram. A própria Turquia ali, né? Interrompia a passagem. Lembra que tiveram aqueles vídeos dos policiais, tipo, chutando, interrompendo e tal? E grande parte daqueles imigrantes eram sírios. Então, eles eram, sim, interrompidos. Inclusive, Gabriel, eu tentei responder a pergunta agora, mas para responder melhor, a gente vai ter uma aula sobre Brexit, sobre a saída do Reino Unido, né, da União Europeia. E, cara, isso vai ficar
muito forte, porque dos objetivos da saída foi justamente o Reino Unido não querendo arcar com esse custo que eles consideravam que era um custo muito alto dos imigrantes, né? Então era um dos elementos que era muito forte na hora da votação ali do Brexit, mas sim, eles eram interrompidos por vários países, né, que tentavam evitar essa migração em massa que aconteceu. E outros países foram um pouco mais abertos, né? O caso da Alemanha. A Alemanha foi um pouco mais aberta e a presença de imigrantes na Alemanha ela é muito, muito grande, né? Hoje ainda, enfim. Né? Rafaela, a inclusão social dessas pessoas é apenas pelo auxílio ou tem outras formas? Não, tem outras formas de inclusão, Rafaela, tem outras formas. Elas entram no auxílio, mas tem outras formas de inclusão também, tá? Eles recebem ali, principalmente, se eu não me engano, tem empresas que recebem vantagens fiscais por contratar esses imigrantes, não só no caso dos sírios, né, no caso dos haitianos também, que teve uma onda de migração muito forte aqui no Brasil. Então, existe sim outras formas de inclusão. Gabriele, gás sarin é aquele gás que é isso. É esse mesmo, Gabriele, é esse mesmo, tá? É crime de guerra, tá? O sarin não pode ser utilizado. Ele é um gás altamente letal. E olha só que loucura, eu já vou acabar a aula, tá, galera? Mas olha só que loucura. Aí tem, né, todo mundo condenando esses ataques por gás. Aí o Bashar al-Assad disse que não atacou. Aí fica aquele jogo, né? De os rebeldes acusando o governo acusando os rebeldes. E fica aquele jogo e não se tem provas de quem está utilizando isso. Essa imagem aqui, quer ver, ó. Aí tem o Trump, né, que vai ameaçar bombardeio, mas isso aqui eu volto na próxima aula, eu finalizo isso lá na próxima aula. E olha só, quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Para quem está acompanhando o slide ali manualmente, é slide 22. Cara, muita criança morrendo, tá? Com a utilização desses gases. Então, é uma tragédia atrás da outra, assim, né? E essas imagens que eu acho muito fortes, né? Eu até trouxe essas imagens aqui para mostrar como o negócio é trágico, né? Como o negócio é punk mesmo, né? Gabriel, acho que teve ano passado um bombardeio. Teve sim, né? Que eles identificaram um laboratório, uma região de fabricação e eles fizeram um ataque, né? Teve sim, Gabriel. Galera, assim, ó, a gente tá chegando no finalzinho da aula, né? Já 8h14, eu achei até que ia dar tempo da gente resolver a questão, até trouxe, mas não deu. Coisa linda, quando não dá é bom, porque mostra que vocês estão ali, né? Firmes e fortes nas perguntas. Mas o que a gente vai fazer? Na próxima aula, eu vou terminar. Falta assim, ó, coisa de 10 minutos eu termino, tá? Termino aqui a aula para vocês e tal. No final dessa aula, deixa eu só mostrar para vocês aqui. No slide aqui, ó, tá no slide 26. Eu vou avançar, papapá. Aqui, ó, no slide 26. No slide 26 tem um vídeo que é Síria em 10 minutos. Galera, assim, ó, recomendo muito vocês verem esse vídeo, tá? É um vídeo muito bom, ele é muito dinâmico, não é chato, tá? E, cara, ele dá uma ideia de como é esse conflito. Então, começa lá atrás e vem pro dia de hoje, tá? Então, dá uma olhada nesse vídeo. E aí, na próxima aula, eu uso os primeiros minutinhos para terminar a crise na Síria e aí a gente já avança pro nosso próximo assunto, beleza? Tranquilo? Galera, um grande abraço para todo mundo. Muito bom começar a semana, segunda-feira, com vocês. E até a próxima, né? Vou deixar vocês irem aí rapidinho aí no banheiro, dar um ar, porque eu sei que vocês têm a próxima aula aí, não dá para avançar muito mais. E aí na semana que vem a gente termina. Beleza, galera? Grande abraço para todo mundo, tá? Valeu, Yasmin, valeu, João. Até a próxima, galera. Tchau, Bianca. Caroline, tchau, tchau, galera. Boa aula para vocês, tá? Até mais. Bom, agora levantou Jéssica, Maria Luísa, Elita. Todo mundo aí. Valeu, galera. Até mais. Vou parar a gravação.